55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Diz a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa palavra que eu tenho para deixar para você agora, queridos. Invocai o nome do Senhor, busque o Senhor, Ele está perto de você nesse momento. Adore o Senhor. Oh Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te engrandecer. Oh Deus querido, entregamos nossas vidas nas tuas santas mãos. Queremos dizer que o Senhor é o nosso amado, o amado de nossa alma. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque Tu tem nos sustentado, porque Tu tem nos alegrado, ó Deus. Aleluias. Te agradeço por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus entre agora no seu lar, que você sinta a presença do Senhor. Aleluias. Vamos declarar que Ele é o nosso amado. Aleluias. Sei que estás aqui neste lugar, teu perfume eu posso sentir. Aqui neste a presença do Senhor, querido. O Senhor está agora do seu lado. Eu posso oh sentir. Deus, queremos te sentir, porque o teu toque é real, Jesus. Vem ao meu encontro, me abraça, manifesta a tua glória em mim. Tua presença é real, permita
te engrandecer, ó Deus. Queremos te declarar, dizer ao Senhor que Tu és o nosso amado. O Seu toque é real, nós podemos te sentir, ó Deus. Nós queremos te dizer quão grande é bom estar na Sua presença. Meu Deus querido, eu peço agora nesse momento que Tu venha estar, ó Deus, com as Tuas santas mãos poderosas estendidas sobre a vida dessa pessoa que está nos assistindo. Ó Deus querido, que de repente, ó Deus, esteja passando por algum tipo de dificuldade, algum problema. Ó Deus querido, venha tocar, ó Deus, na vida dessa pessoa. Ó Deus querido, Tu venha ser, ó Deus, cada dia mais presente, ó Deus, na vida dessa pessoa. Acampa os Teus anjos ao redor deste lar. Ó Deus querido, que Tu venha estar, ó Deus, com Suas mãos sobre as nossas vidas, Jesus. Queremos Te sentir, queremos Te servir, queremos estar cada dia mais com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela Sua presença ser real, ó Deus, em nossas vidas. Aleluias. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia.
teu sangue nos limpa, nos purifica. Oh Deus, algo mais que a neve. Oh Deus, aleluia. Declare alvo. Alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Jesus Cristo, Filho de Davi, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Passa a palavra para o pastor Gilson. Graça e paz, meus queridos. Você que está em casa, a graça e a paz do Senhor da sua vida. Rafael, por favor, pode pegar aquela Bíblia ali? Eu estava procurando minha Bíblia. Eu perdi a minha Bíblia dentro da igreja. A graça e a paz. O Senhor é um Deus todo-poderoso, é o Senhor dos céus e da terra. É aquele que nós devemos todo louvor e toda adoração. E nos reunimos aqui pela terceira vez, aqui no templo. Já há algum tempo, não estamos realizando culto no templo da nossa igreja, mas já é a terceira vez que nos reunimos aqui. E eu glorifico o nome do Senhor. Ainda não estamos como desejamos. Ainda não chegamos aonde desejamos com a qualidade de transmissão para a sua casa, mas certamente chegaremos lá, queridos. E hoje nós vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor sobre reconciliar. Nós fomos reconciliados em Deus e fomos chamados para reconciliar. Então eu quero meditar num texto que está lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 18 a 21. Segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 18 a 21. Você que está em casa aí, separe aí a palavra do Senhor, eu vou ler e você acompanha aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feche seus olhos, os irmãos e irmãs que estão aqui, você que está em casa, vamos falar com o nosso Deus nesse momento.
Deus Santo, Deus bendito, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, rogando a Tua capacitação, a Tua iluminação, Deus, o envolvimento do Teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, de forma que possamos compreender, Deus, a meditação da Tua palavra, e Tu fales poderosamente aos nossos corações, ó Deus. Deus, nos colocamos diante de Ti, Deus, para aprendermos algo do Senhor, para sermos direcionados, abençoados, ó Deus, para sermos usados pelo Senhor. Deus, ainda não podemos estar juntos como igreja do Senhor aqui no templo, mas da forma que podemos, assim fazemos, ó Pai, e tenho absoluta certeza que o Senhor está presente aqui no templo e o Senhor está em cada casa esta noite, e certamente o Senhor falará aos nossos corações nos quatro cantos, ó Deus, aonde as pessoas ouvirem a Tua palavra através, ó Deus, dessa transmissão. Por isso, Pai, usa-nos. Capacita-nos, ó Deus, para entender a Tua santa e poderosa palavra, Pai, em nome de Jesus. Queridos, o texto aí é bem claro, fala sobre reconciliação. E reconciliar é voltar a conciliar. E só concilia ou reconcilia alguém que estava afastado. Alguém que não tinha um relacionamento, ou melhor, tinha e perdeu um relacionamento de proximidade, de intimidade. E essa era realmente a nossa vida antes de realmente pecarmos, e perdemos toda a aproximação e intimidade com o nosso Deus. E fomos chamados para a reconciliação, para novamente termos amizade com Deus, retornarmos essa amizade com Deus. E nós até que tentamos, todos nós tentamos manter este relacionamento com o Senhor de forma próxima, estarmos reconciliados com Deus, mas é verdade que isso não é possível para nós, mesmo que tentemos suprimir, ou melhor, cumprir todas as leis, as normas e mandamentos, nós não vamos conseguir. E o Senhor nosso Deus já sabia disso, Ele já sabia que nós não teríamos a capacidade de atingir o alvo por nós mesmos. E nesse sentido somos incapazes. Somos incapazes. Foi necessário, pelo propósito de Deus, que Ele providenciasse algo para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Olha, queridos, Ele teve a iniciativa de se reconciliar conosco. E a iniciativa também de fazer, de propiciar essa própria reconciliação, porque nós não teríamos condições. E o apóstolo Paulo fala aqui no texto que nós temos esse ministério. Todos nós temos esse ministério de reconciliação. Foi nos dado esse ministério. Mas se ele foi nos dado por Deus, é claro, porque nenhum outro poderia nos dar esse ministério de reconciliação. Mas temos o que usarmos para essa reconciliação. E em primeiro lugar, eu preciso lembrar que nós fomos reconciliados, todos nós. Estamos aqui, você que está em casa, nós fomos reconciliados. Reconciliados pelo Senhor Jesus Cristo, pela obra do Senhor Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Então nós somos reconciliados, então por isso que eu quero meditar com vocês sobre os reconciliados, mas não qualquer reconciliado, mas os reconciliados que reconciliam. Ou seja, reconciliados, reconciliando. Parece um trava-língua, mas não é. É o objetivo para o qual o Senhor nos chamou, para o qual o Senhor nos reconciliou. E Ele nos reconciliou para não ficarmos somente reconciliados e ponto, estamos tranquilos. Não, Ele nos reconciliou com Ele através de Cristo para que nós pudéssemos reconciliar outros. Ou seja, os reconciliados devem ficar o tempo todo reconciliando. No versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, é engraçado pregar aqui no templo, né? Diferente.
Quando eu estava lá em casa, eu ficava só olhando para a câmera, né, para a tela do celular. Aqui não, eu tenho que olhar para a tela do celular e olhar para os irmãos aqui. Eu fico imaginando quando a igreja estiver cheia, eu vou ter que ficar olhando para lá e para cá. Então, tem hora, queridos, vocês que estão em casa, eu vou olhar para cá. Tem hora, queridos, vocês que estão aqui, eu vou olhar para lá. Reconciliados, reconciliando, chamados por Deus. Ora, e essa era a minha intenção quando eu pensei realmente nesse tema, no reconciliados, reconciliando, chamados por Deus. Quais então, pastor, são chamados por Deus? Todos dois. Os que foram reconciliados e os que vão ser reconciliados através dos primeiros, ou seja, todos dois, ambos foram chamados, nós fomos chamados para reconciliar, e aqueles que serão reconciliados também foram chamados para reconciliar. Então o chamado é para todos, não há ninguém de fora, todos nós fomos chamados. Se alguém não reconcilia outra pessoa em Cristo Jesus, não está atingindo o objetivo da palavra do Senhor, e isso está nítido aqui no texto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E eu estou falando da reconciliação com Deus, mas existem outros tipos de reconciliação que é, claro, um papel de todos nós, assim como sermos pacificadores. Então, querido, nosso ministério, meu ministério, seu ministério, o nosso ministério é reconciliar pessoas com Deus, o tempo todo. Nós fomos chamados para isso, é o nosso ministério. O nosso ministério não é somente o ensino, o nosso ministério não é somente o louvor, o nosso ministério não é somente a arte, o nosso ministério não é somente a música, mas o nosso ministério, acima de tudo, é reconciliar pessoas com Deus. Somos chamados para isso, o tempo todo. E da onde nós vamos tirar, sabe, essa capacitação para reconciliar outras pessoas com Deus? O texto é bem claro, tudo provém de Deus, esta capacitação provém de Deus, e à medida que nos entregamos a este ministério do Senhor Jesus, nós somos capacitados porque provém de Deus. Não provém do pastor, não provém dos líderes, não provém de ninguém a reconciliação. Porque foi Ele mesmo que entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que teve a iniciativa. Foi Ele mesmo que fez a propiciação. Foi Ele mesmo que resolveu nos redimir e nos reconciliar com Ele. Então toda a iniciativa, tudo provém dEle. E isso nos tranquiliza, sabe, queridos? Porque à medida que nos colocamos neste ministério para realizar a reconciliação, Deus sim faz a obra em cada um de nós. Em segundo lugar, queridos, reconciliados, reconciliando em Cristo. A saber, diz o versículo 19, parte A, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Já falei um pouco disso, mas deixa eu aprofundar aqui, porque aí aparece reconciliando consigo o mundo. A saber, Deus estava em Cristo. Então, todo aquele processo de Cristo nascer, viver, padecer, morrer, ressuscitar, deixar o Consolador entre nós e até a sua segunda vinda, todo este processo, sabe, queridos, Deus já estava à frente. E está. E permanecerá à frente. Através de Cristo neste mundo, através de Cristo nas nossas vidas, Ele continua reconciliando. E Cristo, à medida que é transmitido através de nós, sim, Ele continuará reconciliando pessoas. E você pode pensar, será que existe alguém irreconciliável? Não. Todos são reconciliáveis, apenas pela obra do Espírito Santo no coração de cada um que leva-o a crer em Cristo como Salvador da sua vida.
E aí sim acontece a reconciliação através de Cristo, e em Cristo, e fora de Cristo não há nenhuma outra reconciliação. A melhor obra, o que eu puder fazer de melhor na minha vida, o que eu puder ser mais prudente, que eu puder ser mais dedicado em tudo que eu venha fazer, sim, é notável, é bom. Entretanto, a melhor obra que eu fizer, se eu for o melhor homem ou a melhor mulher do mundo, cada um de vocês, não será suficiente para reconciliar. Então, as obras, embora sejam boas, não são suficientes para reconciliar alguém com Deus. Não são. Só há uma possibilidade da reconciliação com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Somente através dele. Pastor, então, só creio em Jesus Cristo, está tudo bem? Não, claro que não. Mas à medida que você crê em Jesus, é reconciliado com Deus, sim, as suas boas obras vão acontecer. E se elas não acontecerem, sim, está faltando verdadeiramente uma reconciliação. Então, em nenhum momento eu posso errar. Sim, você vai errar, mas ao tempo todo vai buscar acertar. Porque você já está reconciliado com Deus. E os reconciliados reconciliam outros, ou buscam reconciliar outros em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, queridos, reconciliando em Cristo a liberdade. Queria pedir um querido diácono aí, por favor, me trazer um copinho de água. Por gentileza. Eu sei que vocês já esqueceram esse hábito, mas acontece. Faz tempo, né? Bom, queridos, os reconciliados, reconciliando em Cristo a liberdade. Aí é um fato que eu quero que você preste muito bem atenção, a liberdade, porque o texto, ele traz isso aí para nós, no versículo 19, parte B, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Imagine, se o Senhor continuasse a imputar a cada um de nós as nossas transgressões, nós não seríamos reconciliados em momento nenhum. Nunca. Mas essa não imputação aos homens e mulheres, é claro, ao ser humano, das transgressões, não é em função daquilo que fazemos, é em função de Cristo. Ou seja, em Cristo nós somos libertados, nós ganhamos a liberdade desse distanciamento, desse aprisionamento, e que nos impossibilitava, pelo pecado, de estarmos reconciliados com Deus. Somos livres, e cantamos aqui: eu sou livre. Somos mesmo, somos livres. Obrigado, Vitor. Queridos, vocês que estão em casa, esse é Vitor. Ele não trouxe só um, ele trouxe 2 copos d'água. Aí, dá um tchauzinho pro pessoal, Vitor. Vitor vai assistir hoje umas 3 vezes esse vídeo. Queridos, reconciliando em Cristo a liberdade, pois é exatamente isso. E nós devemos não só cantarmos, nos sentirmos assim, livres. Não livres para pecarmos, não livres para cometer o erro, mas livres daquilo que nós não podemos mais atingir. Ou seja, nós não estamos mais aprisionados à nossa própria natureza pecaminosa. Nós não estamos mais aprisionados a nós mesmos. Nós estamos livres. Nós fomos reconciliados, reconciliando outras pessoas para que elas sejam livres. Livres de si. Você está livre de você, espiritualmente falando. Porque se você não fosse reconciliado em Cristo, você não estaria livre de você, ou seja, você iria para o inferno, com pecado e tudo.
Hoje não, você está livre. Você foi reconciliado em Cristo, chamado para reconciliar outros, para que os outros em Cristo tenham liberdade. E é dessa liberdade que você deve falar, viver em seu coração. E por último, queridos, reconciliados, reconciliando, justificados por Deus. Versículo 21 do texto diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando fala de justiça, queridos, é algo que todos nós lembramos da justiça comum do nosso dia a dia, da nossa sociedade, da humanidade, da justiça do juiz à frente, com o advogado defendendo, com o acusador, enfim, com todo aquele pessoal que se instala para julgar alguém, seja no tribunal ou em outra situação. E é verdade que se Deus fizesse justiça mesmo, nenhum de nós teríamos a condição de ser reconciliado. Nenhum de nós. Nenhum de nós seríamos reconciliados se fosse usar a justiça de Deus. Melhor, se fosse usar a justiça. Que nós não teríamos nada que pudéssemos justificar a nossa reconciliação. E o Senhor, como eu falei inicialmente, Ele já sabia disso, que nós não teríamos condições de sermos reconciliados, não teríamos condições de atingir a lei. Então, à medida que o Senhor sabe disso, Ele providencia algo, Ele providencia uma grande obra para nos justificarmos, ou para sermos justificados e reconciliados com Deus. E esta grande obra é a vinda do Senhor Jesus. Entenda, não foi por acaso que o Senhor enviou Jesus. Algo Ele tinha a fazer. Ele desejava e Ele fez. Ele justificou eu e você. Se hoje nós somos reconciliados com Deus, foi porque Deus fez justiça. A minha justiça e a sua justiça não. A nossa justiça, a justiça humana jamais conseguiria justificar. Ela poderia dar um conserto humano, mas um conserto espiritual, verdadeiramente, isso não aconteceria, e só poderia acontecer por aquele que é todo-poderoso, é santo. Somente o santo poderia justificar o pecador, e foi isso que aconteceu. Nós fomos justificados pelo próprio Deus, no seu Filho amado Jesus Cristo. Desta forma nós fomos reconciliados com Ele. Então, novamente, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo, nós fomos salvos, nós fomos justificados pela iniciativa de Deus. Toda a obra, meus queridos e queridas, foi feita por Ele, só por Ele. A iniciativa, a efetivação, ou seja, o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega, foi e é o Senhor Jesus Cristo. A reconciliação do início ao fim é com o Senhor Jesus Cristo. Foi isso. Nós fomos justificados. Foi feita justiça, e essa justiça não foi feita por nenhum outro que Ele mesmo, que o mesmo Senhor Deus. E Ele chama o Senhor Jesus de filho, mas Ele também chama de advogado. O Senhor é o nosso advogado. Diante do Deus Todo-Poderoso, Ele advoga por nós, e Ele chega diante de Deus e diz: eu morri por eles, Pai. Eu sofri por eles. Eu ressuscitei por eles, Pai. O Senhor, através de mim, justificou a vida destes que estão sendo reconciliados. E aí o Pai diz: sim, justiça foi feita. Entrai no reino dos céus.
Sabe, justiça foi feita. Mas não foi feita por mim e por você. Justiça foi feita por Deus. Nós somos justificados. Fomos reconciliados. Então a primeira coisa que eu desejo que você entenda e que esteja dentro do seu coração, não pela sua capacitação, mas que o Espírito Santo esteja te capacitando a entender que você é reconciliado. Você é reconciliado. Você entende isso, meu querido e querida que está em casa, vocês aqui, irmãos? Você é reconciliado. Você é um reconciliado chamado por Deus para continuar reconciliando outras pessoas. Não no teu nome, não no nosso nome, mas no nome do Senhor. Sabe? E essa reconciliação deve ser vivida por nós, porque nos deu a liberdade. Nós somos livres do pecado. Temos a nossa natureza pecaminosa, continuaremos pecando. Entretanto, nós somos justificados por Deus. Porque na reconciliação nós fomos antes justificados. Temos essa liberdade, não estamos mais aprisionados ao pecado, porque o arrependimento vem ao nosso coração através da ação do Espírito Santo, e ao vir ao nosso coração, imediatamente somos libertados, livres, porque o arrependimento possibilita a ação do perdão, e o perdão já foi dado na cruz do Calvário, para os seus pecados do passado, presente e futuro. E o coração arrependido é a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então você é um reconciliado, uma reconciliada, mas não é para ficar só com essa reconciliação para o seu coração, porque o texto diz que o Senhor nos deu o ministério, no versículo 18, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então você foi chamado para se reconciliar com Deus através de Cristo, e agora também você foi chamado para reconciliar tantos outros através de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus você seja usado por Deus para continuar reconciliando. Entender que você foi chamado para isso, preparado para isso, capacitado para isso. E nós vamos juntos adorar mais uma vez o nosso Deus. E que você adore com o coração de quem foi reconciliado, que estava distante de Deus. E esse é um momento maravilhoso para nós adorarmos o Senhor, reconhecendo: Senhor, eu fui reconciliado, o Senhor me reconciliou com o Senhor através do seu Filho amado Jesus Cristo, somos justificados. Então é alegria, meu querido, minha querida, para louvar, para adorar o nome do Senhor. E faça isso de todo o coração essa noite, mais uma vez. E logo depois nós estaremos orando, encerrando esse momento de louvor e adoração. Adoremos o Senhor. Que o nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é caminho no deserto. Ele é luz na escuridão, queridos. Aleluia. Adore ao Senhor, querido. Te adorarei. Estás aqui, mudando
Jesus Cristo, o único Salvador. Aleluia. Amém. Esse é o nosso Deus. É um Deus de milagres. E o maior milagre para mim e para você foi novamente ser amigo de Deus, reconciliado com Deus. E qualquer outro milagre que possa acontecer na nossa vida não será maior do que o milagre da salvação das nossas vidas, porque a salvação é eterna. Este é o maior milagre para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida. E nós fomos reconciliados e assim chamados para reconciliar tantos e tantos outros. Feche seus olhos, você na sua casa, vamos falar com Deus, você que está aqui. Vamos orar. Deus Santo, Deus bendito, nós glorificamos o Teu santo nome. Tu és um Deus maravilhoso, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Nós te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui no templo, Senhor. Nesse tempo tão difícil, estar no templo é um privilégio. E por isso, Senhor, nós te pedimos que continue nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo mal, Senhor. E este milagre feito através do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas possa ser repetido em muitas outras vidas. O Senhor usando cada um de nós, ó Deus, para reconciliar milhares, milhões de outros, ó Deus. E nós queremos ser usados por Ti, Deus, para reconciliar outros contigo através de Cristo. É Cristo que nós queremos usar. Queremos mostrar, Deus, para outras pessoas que essa reconciliação, Deus, que foi feita por Cristo em nossas vidas, Deus, ela seja vivida com maior alegria, intensidade, louvor, adoração e agradecimento por cada um de nós, ó Pai. Porque nós estamos perdidos, ó Deus, os nossos delitos e pecados, e se fomos reconciliados, foi apenas pela Sua misericórdia, pela Sua graça salvadora em nossas vidas. E desejamos, ó Deus, que o Senhor nos use poderosamente, Deus, para a vida de muitos outros, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Nós estamos encerrando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E você está convidado e convidada para no próximo domingo que vem, às 19h30, novamente, acessar o YouTube, a nossa página no YouTube e participar do culto de louvor e adoração. Continue adorando nosso Deus em nome de Jesus.